Já faz um tempo que o único problema para os seres humanos são eles mesmos. Mas, diante de diversos mitos e lendas, histórias que atravessam gerações, e se os humanos realmente tivessem o que temer? Como um animal totalmente racional que seu único propósito é se alimentar, e na sua dieta, o único alimento que pode lhe saciar são os humanos. Como você se protegeria e sobreviveria em um mundo onde você é caçado? E seu caçador tem habilidades físicas e místicas superiores a qualquer humano comum. Bom, para quem é novo aqui, eu sou o John. Seja muito bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você escutar o episódio, gostar dele, independente por onde estiver me ouvindo, seja YouTube ou plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, se inscreva, me siga, dê like, avalie o podcast para que você receba os próximos episódios e que também ele chegue em mais pessoas como você. De qualquer maneira, bom episódio, obrigado por ouvir. E bom, como derrotar um Oni do anime Demon Slayer. No mangá e anime Demon Slayer, os Onis eles são criaturas das quais apenas um objetivo as motivam, que é se alimentar. E quando eu digo se alimentar, eu me refiro a humanos. Os Onis eles são seres naturalmente mais poderosos que os humanos, e isso envolve suas capacidades físicas como força, velocidade, agilidade, assim como uma evolução nos sentidos naturais, como por exemplo olfato e visão. A sua sobrevivência ao encontrar um Oni, só por você ser um humano, já o deixa em desvantagem. Agora, saiba que os Onis têm uma aparência humana. Claro, eles possuem algumas características que fazem a sua natureza poder ser descoberta, mas que elas podem facilmente serem disfarçadas. A sua aparência humana tem um motivo. Um Oni, na verdade, é um humano que acabou sofrendo com essa transformação. A sua força enquanto demônio, Oni, independente da sua força enquanto vivo, já é naturalmente maior que a de um humano comum. Dependendo das suas habilidades em vida humana, ele só vai ficar ainda mais forte com a transformação. Ela, nesse caso, ela vai agregar a força do que já existia. Humanos são os maiores problemas para si mesmos. Existem pessoas que não possuem nada além de vontade de gerar violência. Agora, é possível que pessoas com esse tipo de pensamento possam ter ainda mais habilidades para promover seu desejo por caos. Agora, então, você tem ciência de que você não está sendo caçado por uma simples besta, mas sim um ser totalmente racional, que sua natureza é humana. E essa transição entre humano e Oni, ela não acontece do nada. Existe um primeiro Oni e ele que proporciona essa transformação para aqueles que ele desejar. Eles têm meio que uma relação ali, meio mestre, e para ser honesto, eu vou usar a palavra escravo porque os Onis eles vivem livres até certo ponto. Eles temem o encontro ou simplesmente um deslize que faz com que seu mestre resolva tirar a sua vida. Então, quanto mais um Oni se alimenta, mais forte ele fica, aumentando todos os seus status, assim fazendo com que, quanto mais ele se alimente, ele tenha a possibilidade de aumentar o grau de importância para o seu mestre, acabando por servi-lo diretamente. A sua natureza, vista como um demônio, é bem semelhante de um vampiro comum que já conhecemos. Isso já vai até fazer um pouco mais de sentido já já. Mas um Oni ainda tem mais algumas habilidades. Para ser específico, tem duas delas das quais eu considero que sejam as mais problemáticas para quem os encontra, para quem não é Oni, e para eles sejam as mais vantajosas, que é a sua alta regeneração, que claro, a capacidade de se regenerar varia com a força dele, então quanto ele mais se alimenta, ele vai aumentando essa força e consequentemente a sua regeneração vai ficando mais alta. E ele também possui imortalidade, então o tempo não o afeta. Assim como pequenos ou até grandes ferimentos acabam não interferindo na sua jornada. Então, no auge da sua força, eles também podem despertar uma habilidade que só é permitida por conta da sua natureza demoníaca, que é uma espécie de magia de sangue,
geralmente acaba trazendo habilidades já mais fantasiosas ou, dependendo do seu ponto de vista, mais divinas ou místicas, se assim preferir, o que acaba abrindo um leque para o uso dessa habilidade em diversas funções. O mito dos Onis na mitologia japonesa tem uma simbologia diferente do que o anime passa. Claro, o anime ele criou uma visão específica para aquele universo e ok. Então, em nossa realidade, o mito da criatura vai muito além do que um simples demônio. Existem diversos mitos e religiões que apresentam uma interpretação diferente dos Onis. Geralmente, eles são representações de fenômenos que antigamente não se tinham explicações. Algumas outras formas de ver o mito tornam a sua existência até que boa. Eles acabam sendo vistos como deuses, protetores da terra e montanhas. E dentre suas características, assim como no anime, eles possuem cores não humanas, né? Eles são meio que coloridos, assim como chifres também. Mas a adaptação para o mangá e anime, ela é muito diferente. E toda essa existência diabólica, ela tem seu preço. Seria muito fácil se eles pudessem sair por aí andando, sem mais nem menos, se alimentando como e quando bem entenderem. E assim como os vampiros que conhecemos, como eu falei mais cedo, os Onis eles têm o Sol como ponto fraco. Então, independente da força de um Oni exposto ao Sol, ele é queimado até a vida deixar seu corpo. O que é muito difícil de acontecer, porque eles se escondem. E assim acabaram se tornando seres totalmente noturnos, caçando durante a noite. Mas ainda assim, existem meios para se proteger usando o sol, mesmo que durante a noite. Você vai meio que terceirizar esse sol. Então, no anime, existe todo um sistema de caça aos Onis, que eu não vou entrar nesse assunto porque ele não é específico para o episódio, porque até aqui então eu estou considerando que você seja uma pessoa normal, que você não tem acesso ou não escolha entrar para ser um caçador, que você seja só uma pessoa normal vivendo sua vida. Então, esses caçadores, eles utilizam de materiais que absorvem muita luz solar, como por exemplo metais, para que eles possam forjar lâminas. Esses metais, eles acabam sendo minerados do topo de algumas montanhas, assim eles acabam absorvendo muita luz solar, e os objetos feitos com esses minérios são realmente capazes de causar dano aos Onis, como se fosse o Sol, prejudicando a sua regeneração. Ainda existem outros materiais que absorvem muita luz solar, como alguns cristais que podem ter a mesma função, não de forjar objetos, mas com a capacidade de feri-los. De todo modo, a principal forma de vencê-los, pelo menos muito usada no anime, é decapitando o Oni com uma lâmina dessas, ou pelo menos causar danos diretos à cabeça do demônio, com, claro, um objeto que tem essa característica de absorção de luz solar. Mas, para você, um mero morador do mundo, sem ser um caçador, apenas uma pessoa normal, sem grandes habilidades físicas, vai ser meio difícil você forjar uma espada com esse minério, ainda mais ter acesso a ele. Não que seja impossível, mas é mais difícil, tem outro caminho mais fácil, né? Ainda existem outros meios para que você também possa usar partindo do sol. E apesar de não muito explorado, pelo menos no mangá / anime, né, apenas um personagem usava muito esse método, que é o uso das flores e plantas que também precisam de muita luz solar para crescer, assim funcionando como um veneno para os Onis. Então, no mangá, eles usam muito a glicínia, mas existem outras plantas e flores como a babosa, cactos, lavanda e até girassol que teriam as mesmas funções. Dessa forma seria interessante, por exemplo, em volta da sua casa, você ter um jardim com essas plantas e flores, para que você, durante a noite, na hora que for dormir e praticamente estar indefeso, você tenha uma proteção. Afinal, vai ser muito difícil o Oni atravessar um jardim com um monte de plantas que é um veneno letal para eles. Então, dá para adaptar e moer essas plantas e banhar objetos nelas.
assim também podendo usar em luta se necessário e causando o mesmo efeito. E além dessas plantas, como os onis eles têm um olfato melhor, né, do que de um humano comum, talvez fosse interessante, em meio ao jardim, ter algumas plantas já cítricas. O porquê? Geralmente, frutas, plantas em geral, que são os cheiros cítricos, eles acabam irritando seres que têm o olfato mais sensível, como o cachorro, por exemplo. Então, nesse caso específico, você acabaria inibindo a possibilidade de que o Oni identificasse. Lógico, ele vai ver uma casa e tudo mais, mas ele não vai sentir seu cheiro e ele vai acabar talvez não tendo a curiosidade desperta para verificar o que tem ali, ainda mais juntando com as plantas que são um veneno total para ele. Então, ainda com dentre, né, as suas características, em dias nublados, um Oni ele pode acabar andando livremente por aí. E isso me fez questionar se não tem como gerar um amuleto ou algo do tipo que possa afastar um Oni. Andar com uma flor com um pingente, né, como um pingente, talvez até um cristal, todos esses objetos que absorvem muita luz solar, pode ser que, como é o fraco de um Oni, se você trombar com ele e ele obviamente vai identificar isso, você acabe repelindo ele. Lógico que a quantidade necessária para envenenar um Oni varia com sua força, mas no geral, a maioria dos Onis eles acabam sendo envenenados com pouco, porque os que são realmente fortes eles são muito poucos. Então, julgando pelo que talvez seja funcional, talvez seja uma vantagem andar com um pingente com um cristal, um pedaço de minério que tenha essa característica da luz solar. E também se atente às notícias, por mais que, se nós colocarmos nos dias de hoje, ainda fosse um pouco específico demais, né? Os ataques de Onis, geralmente eles mantêm um padrão de caça, atacando os mesmos padrões de pessoas. Então assim você acaba ficando ciente de onde possa ter um ou um grupo estagnado. Então mesmo que fosse há 100 anos atrás, que é basicamente o período que se passa o anime, ainda teria como você ter acesso às informações, até porque a notícia ainda, por mais que seja difícil de você, comparado com hoje, né, ter acesso, ainda é possível que você consiga identificar esses padrões. Então, para finalizar, a maioria dos Onis eles foram transformados em um momento da sua vida onde eles foram tomados por sentimentos ruins. E quando ofertada a possibilidade de uma vida melhor, sem ter a real noção do que se transformariam, eles se deixaram levar. Então, o tempo em que permaneceram vivos, décadas, séculos, os fizeram esquecer do que realmente é ser um humano. Talvez a falta de humanidade, perdida pelo tempo, só os fizeram melhorar como demônios e piorar como humanos. Então, bom, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que, se você escutou até aqui, tenha gostado. De qualquer maneira, independente de quando estiver escutando, tenha um ótimo dia, tarde, noite, final de semana, mês, fim de ano. Mas de qualquer jeito, obrigado por ouvir até aqui. Se você gostou e ainda não se inscreveu, se inscreve, me siga, avalie o podcast, dê um like para que ele chegue novamente em você e em mais pessoas. Até a próxima e um beijão para vocês.